Olá, sejam bem-vindos ao Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba, uma instituição que trabalha por você, homem da cidade, que põe na sua mesa o seu alimento, o leite, o café, o arroz. Hoje, em especial, nós vamos entrevistar o nosso presidente, Dr. Vinícius José Rios Rodrigues. Senhor presidente, as suas palavras iniciais. Bom dia, meu amigo Peixoto. Só ficou errado o doutor aí, tá? Dispensa esse título que, na verdade, eu não tenho. Olha, para mim é uma satisfação estar aqui falando com você, nos dirigindo, né, como de costume, a todos os produtores rurais que nos assistem e as pessoas da cidade também, como você bem disse, né, que eles só estão na cidade vivendo uma vida urbana porque tem alguém fazendo por eles o que eles não precisam fazer mais, que somos nós, produtores rurais. Que bom. Eu em particular, presidente, tenho muita vontade de saber da sua vida. E eu acredito que o nosso associado, o público em geral também, quer saber de você como foi sua trajetória, como que você chegou até o Sindicato Rural, da sua família. Fique à vontade e nos diz, por favor. Você me corte aqui quando eu estiver falando demais, então, viu, Peixoto? Olha, Peixoto, eu venho de uma família de produtores rurais, tanto do lado materno quanto do lado paterno. Do lado paterno, eu sou a quarta geração. Meu bisavô, na década de 1920, ele já era cafeicultor aqui no Alto Paranaíba, na cidade que hoje recebeu o nome dele em homenagem a ele, Pedrinópolis, né? E teve aquele fracasso do café, né, naquela ocasião. Então, o que ele havia sido construído se perdeu em grande parte. O meu avô também foi produtor rural, mas já não fazia mais cafeicultura, era gado. O meu pai seguiu o caminho. E eu te digo assim que o grande inspirador para mim de continuar essa senda no campo foi o meu pai. O meu pai que, para mim, é um exemplo assim, de dedicação, de persistência, de trabalho, né? É o meu grande espelho. E eu acostumei desde criança a acompanhá-lo, né, nas lutas dele, nas andanças dele. E uma coisa que eu observava assim, vendo tanto sacrifício que ele fazia para poder produzir no campo e sustentar a família, que devia ter um jeito menos penoso, né, para poder fazer aquilo tudo que ele faz. E eu sempre me identifiquei com essa vida no campo, né, com gado, cavalo e as lavouras de milho, arroz que ele plantava, né, eu sempre estava junto. E daí surgiu em mim, então, uma decisão de assim, eu vou fazer agronomia. Eu vou em busca de informação, em busca de conhecimento, para eu poder contribuir com ele, com a família, né, nessa vida no campo. E aí, assim eu fiz. Eu fui estudar em Viçosa. E voltando de Viçosa, eu não procurei nenhum emprego em empresa nenhuma. Eu fui trabalhar com meu pai na fazenda. O meu objetivo era esse, né? Não era para sair em busca de emprego, era para levar o conhecimento que eu fui adquirir fora na fazenda. Aí dentro dessa experiência que eu tenho, junto com meu pai lá, que já vão completar já 40 anos, né? Tivemos várias fases, umas muito boas, outras nem tanto, outras de sucesso, outras não. Mas esse período também foi um período assim, de grande aprendizado, complementar e suplementar o que eu aprendi e venho aprendendo ainda academicamente, né? Que eu nunca parei de estudar. Nunca parei de estudar. Fiz outras pós-graduação em outras áreas, mas assim, estudar mesmo, fazendo curso ou não, eu nunca parei. Isso quer dizer que eu não errei muito quanto ao doutor. Não, eu não tenho... Eu tenho especializações, né? Mas doutorado, mestrado, doutorado, não. Mas a não ser o doutorado e o mestrado do campo, né? Esse aqui importa. Muitas coisas, inclusive com a história de vida do meu pai, né? Que eu aprendi, venho aprendendo, né?
E o curioso, viu, Peixoto, é que assim, eu fico vendo assim, ó, como é que eu vim parar aqui, né? Naquela ocasião, a minha intenção era buscar informações e técnicas e, né, para poder agregar na propriedade da família, né, para tornar mais produtivo, mais lucrativo e menos penoso. E eu pensava que isso aí já seria o suficiente, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo ao longo do tempo e a gente vê o seguinte, que a gente tem que trabalhar também, não é só da porteira para dentro. Tem muito o que fazer hoje da porteira para fora. É verdade. E, inclusive, assim, você está falando assim, como é que eu vim parar aqui no sindicato? Eu venho participando de várias gestões, desde a época do Rivaldo, duas do Rivaldo, do Romeu, né? Do Marco Túlio, né? E agora surgiu, para mim, a oportunidade, ou digo até mais, né? Não é exatamente a oportunidade, é o chamado. Né? Porque nós temos que dar a nossa contribuição para a coletividade. Então eu fico comparando as épocas, né? Quando eu saí para poder buscar informação, técnica nova, aprimoramento para a propriedade, agora, além disso, nós estamos buscando a orientação, a defesa, a proteção do produtor rural. Eu não imaginava que um dia a gente chegaria a precisar disso, né? Talvez por falta de visão minha, naturalmente, né? Pela imaturidade minha na ocasião, mas independentemente disso, o que a gente tem observado, todos têm observado isso, que cada vez mais se faz mais necessário nós nos organizarmos para poder defender não só os nossos interesses, olha, pasmo, não só os nossos interesses, mas até os nossos direitos que estão sendo atropelados. Então, o cenário que se apresenta aí, ele é complicado e é delicado. Nós precisamos nos organizar para poder fazer uma defesa efetiva dos nossos interesses e direitos. Eu acho que é oportuno, presidente. Eu até vou recordar aqui um pouco a sua fala na sua posse. Nós temos na história, e é sabido que até hoje, as grandes nações, as nações mais ricas do mundo, elas se basearam no campo, na produção agrícola, basicamente a produção agrícola, não é? Exato. Que é a riqueza, que é o nosso objetivo hoje, é a fartura, é o bem-estar, é a saúde da população brasileira. Fala um pouco da gente, para a gente, o que o senhor pode complementar aquela sua fala lá na sua posse, que nós achamos muito interessante. Muito bem. Olha, Peixoto e aqueles que nos acompanham, o que eu tenho dito reiteradamente é que aquilo que aconteceu nos primórdios da civilização, onde surgiram as grandes civilizações dos egípcios, dos celtas, dos romanos, e até aqui na América Central, Mesoamérica, os incas, os maias, eles surgiram e existia lá uma base de agricultura que sustentou aquelas civilizações. Né? E aonde que foram essas civilizações? É no centro de origem do trigo, né? No caso do Oriente, do arroz, né? Na América Central, do milho e do feijão. Então é ali onde é identificado o centro de origem dessas espécies que começaram os primeiros cultivos e que floresceram essas grandes civilizações. O que sustentou toda aquela pujança daquelas civilizações foi a agricultura e a pecuária. Né? Isso aí começou há 10, 12 mil anos atrás e continua até hoje. A nossa civilização atual, seja ela ocidental, oriental... 6 mil anos atrás? Né? Sim. Então isso é muito claro na história. Né? E hoje o habitante das cidades, o cidadão urbano, ele perdeu um pouco dessa percepção sobre a dependência dele do campo. Então, assim, se for para ele pensar inteligentemente, se ele for racional, ele vai entender que como ele depende fundamentalmente de quem hoje está encarregado de manter aquela vida, aquele estilo de vida dele urbano, que é o campo, ele tem que zelar pelo campo. Isso já não acontece na humanidade? Sim. A gente vê com muita clareza que o continente europeu, né,
a Europa Ocidental já está passando passou por muitas guerras, pestes, né? E que por essas razões eles valorizam muito e protegem muito os seus agricultores, seus pecuaristas, e no momento atual está também por outra razão, por não haver sucessão no campo. É a grande preocupação da agricultura da Europa hoje é essa, não ter sucessores, ninguém quer ficar no campo. Né? E isso estrategicamente passa a ser um risco enorme para uma nação, né? Não ter sucessores para poder trabalhar no campo e produzir o alimento. Né? Sem dúvida. A gente entende que o senhor falou muito bem, presidente, com relação a atrapalhar, né? Eu entendo que hoje, quando se fala em não atrapalhar o homem do campo, já é um grande feito. E o que vemos hoje realmente são pessoas tentando atrapalhar. Até mesmo as pessoas que não têm noção, não sabem nada a respeito do campo, ela inocentemente atrapalha. O que o senhor quer nos dizer a respeito disso, senhor presidente? Olha, eu vou fazer aqui uma análise pessoal, né? Lógico que ouvindo todas as matizes sobre esse assunto, mas eu tenho uma visão pessoal sobre isso. Eu falei agora há pouco sobre a questão da Europa, né? Preocupada com a sucessão no campo, com proteger os agricultores de lá, e do ponto de vista mercadológico, eles agem assim, proteger os interesses dos agricultores de lá. Eu estou falando da Europa, mas os Estados Unidos, a América do Norte, não é diferente. Por que eu estou citando isso aí? Porque o hemisfério norte, hoje, ele perde competitividade com a agricultura tropical, liderada pelo Brasil, longe do segundo lugar, em termos de conhecimento, de tecnologia, de extensão de área e de expansão futura. É o líder. E o líder ameaça. Então, eles estão se protegendo do líder. Então, políticas restritivas para as exportações brasileiras de produtos agropecuários, né? Taxação do produto nosso é para proteger os demais. E eles usam, além desse tipo de política, uma outro tipo de tática, que é colocar dentro do território brasileiro pessoas que vão ficar contra os próprios concidadãos, no caso, nós, agricultores e pecuaristas. E uma das principais ferramentas que eles usam é a questão ambiental, que o agricultor brasileiro, ele destrói o meio ambiente, que ele polui, né, que usa veneno, né, que é um termo que a gente deveria bater para poder não existir, porque a gente usa fitossanitários. Seria a mesma coisa a gente falar que você está indo na farmácia comprar veneno. Não, você tem que comprar remédio. Drogas com função curativa. É a mesma coisa os produtos que a gente usa no campo. Né? Só que numa escala, logicamente, muito diferente, né? do individual. Né? Nós vamos tratar culturas extensivas. Então, assim, tem sido usado de forma muito enfática essa questão de denegrir a imagem do agricultor brasileiro como uma pessoa como um grupo, né, que não está nem aí para o meio ambiente, que degrada o meio ambiente, que polui o meio ambiente. E na questão trabalhista também, que explora, que faz mão de obra escrava. Então, eles usam de todas as armas. Eles, mesmo usando todas essas armas, que nós temos que combater fortemente, mostrar para o nosso pessoal do campo, para o nosso concidadão brasileiro que porventura esteja contra a gente, porque não compreende ainda isso tudo que a gente está falando. Por exemplo, não tem nenhum país no mundo que, do ponto de vista ambiental, protege e zela mais do que o Brasil. Outro dia, falando com uma professora da escola do meu filho, eu perguntei, você sabe qual que é o país que mais faz aquela logística reversa de embalagem defensiva no mundo? Ela, não sei. Pois é o Brasil. Você tem ideia de quantos % das embalagens retornam para ser reciclada? Não. 92%. E o segundo, professor, você sabe qual que é o segundo maior? Não. É o Japão, com 50%.
Os outros países da União Europeia e Estados Unidos, todos menos de 40% de retorno da embalagem. Aí existe uma falácia aqui também que o Brasil é o país que mais usa defensivo, que nós estamos comendo o veneno, né? Já viu aquilo? Então, assim, o país que mais usa defensivo por hectare, o erro dessa avaliação, a gente não tem que ver em volume total, é por hectare, é o Japão, em segundo lugar a Alemanha e a França quase que empatados. O que menos, dos grandes players do mercado agrícola, o que menos usa é o Brasil. Muito bem. Eu vejo assim, presidente, que nós temos sofrido um bombardeio enorme de uma classe de jovens, não é uma coisa generalizada, eu até acredito que é bem generalizado, uma pequena parte não comete esse erro, mas bombardeio no sentido de criticar a própria nação, de criticar o produtor, de criar coisas fantasiosas, não é? O senhor muito bem sabe, para agredir o produtor. E hoje a gente entende que a única coisa séria que tem dentro do Brasil, que é firme e que ainda está lutando e sobrevivendo, é o campo. E como o senhor vê essa juventude, às vezes até a nível superior, né, de estudo mais elevado, de classe esclarecida, sendo manipulada dessa forma? O senhor vê uma solução para isso? Eu vejo com preocupação, Peixoto, mas a gente precisa de entender de uma forma mais objetiva, né, como é que está estratificado esse comportamento. Porque o que eu suspeito é que a grande mídia ela dá um destaque, né? Um destaque muito grande nos comentários negativos. Então, nós precisamos saber, tá? Dá destaque em comentários negativos. E como é que isso aí está assentado na mente do brasileiro? No que acima de 60 anos, de 40 a 50, de 50 a 60, no jovem, distribuído no país pelos estados ou por regiões, em nível de escolaridade. Nós precisamos dessa resposta. Porque com um diagnóstico mais assertivo, nós vamos saber como que vamos trabalhar isso aí. Mas localmente, eu converso muito com as pessoas, com amigos dos meus filhos. Existe uma massificação, inclusive, dentro das escolas das crianças. Mas essa reversão não é difícil de fazer usando a lógica, a objetividade, que é o que eu tenho feito com meus filhos. Porque eles também são bombardeados dentro da escola. Só que hoje eles já assumem posição dentro da escola. Professor, isso não é assim. Isso não acontece desse jeito. Eles sabem argumentar. Então a gente tem que fazer as pessoas a pensarem minimamente sobre o caso. Isso é uma coisa complexa que tem que trabalhar, mas nós precisamos primeiro de um diagnóstico mais preciso sobre isso. A mídia brasileira baixa a cabeça. Ela é paga, né? Isso aí que eu ia perguntar, senhor. E quem paga? Qual é o interesse fundamental disso? Quem paga? Muito bom. Eu vou fazer... Eu queria saber quem paga. Porque é tão óbvio que a gente... Tem aquela expressão assim, follow the money. Mas por que isso? Se eles se beneficiam do nosso produto. Mas eles recebem na mão deles algum benefício em dólar, provavelmente, né? Então, assim, você vê, o Brasil é o país que tem mais ONGs. Nenhum país do mundo tem tanta ONG que nem o Brasil. E essas ONGs, elas estão infiltradas dentro do Ministério da Agricultura, da FUNAI, do Ministério Público, dos veículos de mídia, do Congresso Nacional, defendendo os interesses daqueles que têm interesse, né, fazendo o jogo para aqueles que têm interesse que a agricultura e que a pecuária brasileira não avance mais. Porque está competindo com a agricultura temperada que jamais vai fazer frente à agricultura tropical como a gente tem. É seguir o dinheiro. Isso quer dizer que a nossa instituição ela está no caminho certo, defendendo o agro. Nós temos essa convicção enorme. Mas nem todo produtor pensa assim. Alguns produtores abaixam a cabeça
para tudo que acontece com ele. Ele sujeita a um monte de imposições, de agressões. E o recado que o senhor tem para dar para o nosso produtor, para aquele que corre atrás? Aí chegou ao ponto que interessa, né? O que nós vamos fazer? Exatamente o que nós vamos fazer, a gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe. Que para poder defender os nossos interesses e os nossos direitos, defender até a nossa dignidade, nós temos que estar juntos e unidos. Não basta estar juntos, nós temos que estar juntos e unidos. A nossa casa já existe. É o nosso sistema sindical, CNA, FAENG, sindicatos rurais. É ali que o produtor rural tem voz. Pode ter alguma coisa que não me agrada e tal, mas esse é o caminho. Então nós temos que, se tem alguma coisa que nos desagrada, nós temos que consertar a nossa casa. Nós temos que evoluir a nossa casa. E não estar contra a nossa casa. Porque é ali que nós vamos ter o apoio, a representatividade, a defesa. Né? Nós temos que estar juntos. E aí eu deixo aqui o chamado, né, para aqueles que nos acompanham, que são produtores rurais, que conhecem produtores rurais, a chamá-los para poder fazer parte dessa casa de história, de respeito, de muitas conquistas que já obtivemos, né, Peixoto, por todos aqueles que nos antecederam aqui. E um recadinho rápido para essa juventude que está toda desgovernada, falando coisas sem nexo, sendo influenciada. Eu faço um chamado para a juventude para poder se informar melhor a respeito do campo e visitar o campo, procurar a nossa sede do Sindicato Rural para a gente colocar essa juventude em contato com o campo. E dou um aviso também, faço um chamado aqui também para as instituições de ensino, as escolas, né, as primárias de ensino médio, ensino primário e ensino médio, para poder dar oportunidade para a gente levar para essa juventude, né, a importância, né, do alimento, da produção agropecuária, que é a mesma importância e é o que viabiliza todas as civilizações, inclusive a nossa atual contemporânea, em todo o tempo. Isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Peixoto. Foi um prazer estar aqui com você que nos acompanha. Muito obrigado e até breve. Até breve.